Pessoal, boa tarde. Que alegria! Estamos retornando aos nossos estudos agora no primeiro mês do ano de 2023. Estamos aqui hoje iniciando o capítulo 15 do livro A Caminho da Luz. Vale a pena, você que não viu desde o começo, você pode ir lá no YouTube, lá no Facebook do Centro Espírita Vinha do Senhor, tem tudo gravado, desde nosso primeiro estudo até o de hoje, sempre gravando. Então, vale a pena conhecer a história da humanidade sobre a visão espírita, isso é muito importante. Como de costume, antes de iniciarmos, nossa irmã Marina vai fazer a prece, que é muito importante, as bênçãos antes do nosso estudo. Senhor Jesus, irmão querido, estamos mais uma vez reunidos para o estudo do nosso livro A Caminho da Luz e também para o nosso passo para os necessitados. Esse ano nós possamos cada vez mais estudar, nos instruir, como nos disse Jesus, instruí-vos, amai-vos e instruí-vos. Então, nós estamos mais uma vez continuando os nossos estudos. Que a espiritualidade amiga possa abrir as nossas inteligências para que possamos tirar maior proveito dos nossos estudos. Vamos pedir para as pessoas que deixaram o nome nos cadernos, os encarnados e os desencarnados, e para as pessoas que estão em casa também, que a espiritualidade amiga possa abraçar cada um deles e que possa levar a paz e a luz para todos. Senhor Jesus, nós só temos que agradecer e te pedimos que continue conosco, nos fortalecendo, nos dando a paz e nos dando a luz, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Olha, gente, é muito importante esse nosso encontro. Eu gostaria que mais pessoas pudessem ver fisicamente. Tá certo que lá pela internet já está muito bem visualizado o nosso estudo, mas esse contato físico aqui é muito importante. A presença do Centro Espírita nos traz calma, nos fortalece, física, emocional, espiritualmente. Então vale a pena. Nesse início de ano, a gente está aqui carregando as nossas energias para que esse ano realmente seja um ano muito bom, espiritualmente falando, que nós possamos, falávamos há pouco antes de iniciarmos o nosso estudo, a respeito que nós somos muito limitados pelas crenças que nós trazemos conosco de outras existências. Então, é o momento da libertação, nós temos que nos libertarmos. Vós sois deuses, disse Jesus. Vamos crer nisso. Vamos sermos co-criadores. Para isso, nós precisamos abrir o nosso leque, verificar essa presença de Deus, não um Deus distante, mas dentro de cada um de nós. É aqui que Ele está, com as suas leis, e é isso que vai nos fortalecer nas nossas vivências, para que nós possamos ser blindados de influências das trevas maléficas. Somos envoltos por uma mídia ainda muito guiada pelas trevas, que são interesses materialistas. Não, que a gente possa blindarmos, vivermos no mundo sim, mas sabendo fazer escolhas boas. Esse é o nosso objetivo. Cada vez mais escolhermos melhor. É isso aí. Então vamos lá. O que diz o capítulo 15? Traz para nós sobre a evolução do cristianismo, né? Já começou, já vimos na passada, no capítulo 14, que nós vimos certinho como é que foi a edificação, o início da edificação cristã, todos os problemas, o papado, tudo isso aí. E aí começa-se a evolução. Então, é muito interessante que um subtítulo que Emmanuel traz para nós, sobre os penosos compromissos assumidos pelos romanos. Veja bem, como nos termos de hoje, Jesus apostou todas as fichas nos romanos.
deu tudo para que eles realmente edificassem uma civilização sempre no bem, caminhando realmente para o bem comum, sem guerra, sem ódios. E nós vimos que eles assumiram compromissos muito sérios. Então, Jesus, as forças espirituais sempre ajudando, vocês estão vendo aí, os romanos, mostrando a direção, sendo influenciado com influências boas, deu tudo para ele, riquezas materiais, consolidação de um Estado único. Veja bem, Roma começava no Ocidente e terminava no Ocidente, o Império Romano. Era praticamente o mundo inteiro na época, muito conhecido ainda, né? O poder que eles tinham de agregar. Houveram bastante coisas boas, fizeram, sim, uniram, levaram. Entre os conquistadores, nós já vimos, eles deixavam os conquistados, desde que pagassem seus tributos, os seus próprios costumes, suas próprias religiões, tudo isso. Mas aquilo foi enchendo os olhos das pessoas. E se hoje nós somos ainda muito levados pelo orgulho e pelo egoísmo, vocês imaginam no passado, quando a gente era bem chucro mais do que somos hoje. Então aquilo ali, como diz, subiu nas tamancas, e aí começaram os absurdos, a escravidão, as guerras de conquista, e foi tudo isso. A gente precisa entender que desde o início, Jesus já disse lá no Evangelho, que a cada um segundo as suas obras, ou seja, responsabilidade nas escolhas. Então, a gente tem que saber tudo que fazemos. Ele não castiga, Deus não castiga, mas nós assumimos um compromisso conosco mesmo de reparação, precisamos reparar. Então, os Espíritos fizeram de tudo que aquilo que pudesse ter influência em Roma, respeitando-se o livre-arbítrio das pessoas, que é muito importante. Aí que você vê, dá para a gente notar mesmo como nosso livre-arbítrio é respeitado. Apesar de todas as influências que vêm, nos mostrando, fala isso, intuições, às vezes outras pessoas dizem para nós aquilo que precisamos ouvir, já intuídos pelos nossos amparadores, tudo isso, mas a decisão final é de cada um de nós. Então você pode querer matar alguém, arquitetar, mas ao mesmo tempo você vai ser influenciado por coisas boas também. Não faça isso, vai ter consequência, analisa as consequências, faça isso certinho, e as coisas realmente. Mas a escolha é nossa. Fala, não, eu quero matar, ninguém vai impedir, por mais que você tente. Por quê? Porque o livre-arbítrio vai sair. Então, Jesus nasceu nesse cenáculo, né? Como diz aqui no livro, a vida do Cristo ao cenáculo obscuro do planeta, trazendo a mensagem luminosa da verdade, do amor, assinalara o período da maioridade espiritual da humanidade. Mas será que essa maioridade realmente aconteceu? Pois é, isso é interessante, porque imagina a quantidade de povos diferentes que existiam naquela época, ali inclusive misturado em Jerusalém, Roma e tudo. Mas então ele veio para isso. Agora, o que é maioridade? Se vocês verem no livro aí, no segundo tópico, o Emmanuel explica: maioridade implica direitos que por suas vezes fariam acompanhar do agravo das responsabilidades e deveres para a solução dos grandes problemas. É a capacidade de tomar decisões, de fazer escolhas. Então chegou num ponto, gente, agora vocês têm que saber, foi dado tudo para vocês, deram poder, deram glória, tudo mostrado. Cada vez que reencarnava, vocês vão ver aqui na frente, chegava lá, morriam, chegavam lá no mundo espiritual, como acontece hoje, naturalmente, despido do corpo físico, os imperadores, os generais, olha o que vocês fizeram,
Aí vem tudo, vou ter que voltar. Então você vai voltar agora, você era o general, você vai voltar como escravo, para vocês aprenderem. E você vai influenciar capacidades, você vai entender, para você compreender que aquela situação de escravo é uma situação transitória. Mas se você se revoltar e começar tal, e ficar mais com ódio, e vai começar a fazer mais, os débitos vão aumentando. Tudo isso é feito no mundo espiritual para nós, antes, quando nós chegamos, estamos nos preparando para a próxima vinda à Terra, no novo corpo. Então, Roma, Emmanuel disse aqui, coisa bonita, né? Se ao homem físico rasgavam-se os mais amplos horizontes nos domínios do progresso material, os evangelhos vinham trazer ao homem espiritual um roteiro das novas atividades, educando-o convenientemente para as suas arrojadas conquistas de ciência e de liberdade, com vistas ao porvir, ao futuro. Então, o Evangelho já existia, gente, aqui. Os apóstolos estavam caminhando nesse ponto da edificação que nós estamos vendo aqui, a edificação, a evolução do cristianismo já estava pronto. Então, o roteiro espiritual já foi dado. Então, as coisas começaram a ir. Então, esse processo educativo deveria, então, feito pela capital do mundo. Roma foi a capital do mundo, como diz Emmanuel aqui, de acordo com os desígnios do plano espiritual. Era para ser tudo aí. Vamos nos modificar, vamos ouvir. Mas é muito difícil. Pois os judeus não aceitam Jesus até hoje. Estão à espera de um Messias até hoje. Lógico, com raríssimas exceções, tem casos ainda que já estão, uma vertente do judaísmo já aceita Jesus. Então, a gente vê como é difícil a evolução em termos do tempo terrestre, em termos do tempo da eternidade. Aqui nós somos guiados pelo tempo daqui, da rotação e translação. Lá não existe esse tempo. Então, às vezes, você passa lá, a pessoa desencarna, quando acorda para a vida, já faz 40 anos que desencarnou. Porque não tem noção do homem espiritualizado, do espírito mesmo que realmente se desliga das coisas materiais. Então, o tempo é apenas um detalhe, né? Então, aí, escolhas, falamos há pouco, né? Quando escolhemos mal, o que a doutrina nos explica? Que forças trevosas, espíritos negativos, vingativos, são atraídos para nós pela nossa força mental. Falamos há pouco aqui. Então, faz-se a conexão da sintonia, né? Sintonizadas, né? E foi o que aconteceu com Roma. E fala aqui, pesadas forças da treva, porém, aliaram-se às mais fortes tendências do homem terrestre. A influência, foram aceitando aquelas influências negativas e fomentando. Ora, gente, se vocês verem os absurdos que os imperadores, que a história traz para nós, que os imperadores como fizeram, é algo que nem o animal faz. Né? Absurdo, os absurdos. Então é uma coisa que hoje extrapola a nossa percepção. Matar naturalmente, está comendo aqui, matando ali, jogando ali, decapitando ali, uma boa. Como se fosse a coisa mais natural do mundo. Então, essas forças chegaram, né? Constantemente, o homem constantemente inclinado aos liames do mal que o prendiam à terra, adstrito aos mais grosseiros instintos de conservação. Grosseiros instintos. Porque o instinto animal ele mata só quando? Porque ele está com fome. Necessidade. Ele se nutriu, ele só vai matar quando precisar de novo. O homem não.
o homem entra naquilo ali, não é verdade? Infelizmente, é isso que acontece, né? Então, lógico, os nossos amparadores, eles choram sim, eles ficam tristes quando nós escolhemos o mal. Eles pensam, poxa vida, eu estou falando tanto para o Clyde lá, fala para o Lisandro, seu amparador, seu Deliana, sopro, veja, sinta, e eu vou lá com você, você vai lá e faz. Tudo ao contrário do que foi feito. É muito triste. Só que aí vem, né, os abusos dos romanos, é muito completa, né? Cidade dos Césares, famosa, né? Embriaga-se cada vez mais no vinho do ódio e da ambição, contraindo diversas e penosas dívidas, entrelaçando os seus sentimentos com o ódio dos vencidos e dos humilhados. Juntou tudo. Quem conquista tem ódio do conquistado, quem é conquistado tem ódio de quem se conquistou. Entrelaça tudo. Que salada que faz, né? Que treva que cobre tudo isso aí. Então, o longínquo futuro ficou criado para frente. Então, vamos falar um pouquinho, para desanuviar um pouquinho, sobre o cristianismo, para a gente entender o que é isso. É uma religião monoteísta, já sabemos o porquê disso, já estudamos o porquê, né? Baseada na vida e nos ensinamentos de Jesus, ponto pacífico, tais como eles se encontram recolhidos nos evangelhos, é a história de tudo, e no Novo Testamento, lógico, que é integrante do Novo Testamento, porque o Novo Testamento nós sabemos que não é só os evangelhos, tem os Atos, tem várias coisas que completam ali, né? Os cristãos acreditam que Jesus é o Messias, lógico, que veio, e refere-se a ele como Jesus Cristo, Messias, Jesus o nome, Cristo é o Messias, o enviado, né? A gente tem. Hoje, o cristianismo, com dados de 2021, mais ou menos, são 2 bilhões e 180 milhões de adeptos na Terra. Uma previsão em 2021 a respeito. O cristianismo é hoje a maior religião mundial, assim, e os outros, porque o cristianismo aqui engloba tudo: espiritismo, catolicismo, como é que chama? Pentecostais, o protestantismo, tudo, né? É uma religião predominante na Europa, América do Norte, América do Sul, Oceania e grande parte da África. Porque depois tem os muçulmanos também que entram, né? Quando começou realmente o cristianismo? No século I. Jesus nasceu no ano 0. O século I começou. Tanto que os evangelhos, 70 anos, no ano 70 do século I, saiu o primeiro. E o de João, século 90, mais ou menos, saiu, tudo saiu. Começou como? Isso é interessante saber. Como uma seita do judaísmo, no início. Tanto que até no ano 50, mais ou menos, os cristãos usavam circuncisar os meninos quando nasciam, que era um hábito, costume judaico. E Jesus frequentava o templo, Lógico, ele, a família dele, ele conhecia o judaísmo a fundo. Exatamente. Paulo era doutor da lei judaica. Doutor, né? Olha para vocês verem. Então, né? Então começou no século I como seita do judaísmo, partilhando os textos sagrados da religião, né? O Novo Testamento, o Velho Testamento, com os ensinos de Jesus, compartilhando, né? E a semelhança do judaísmo e do Islã, né? O cristianismo é considerado como uma religião abraâmica, ou seja, nascida em Abraão. Tanto que o judaísmo, quanto também o islamismo, um é de Agar e outro de Sara. O judaísmo de Sara, que era ressecado, não podia ter filho. Ele arrumou Agar e teve um filho com Agar. Depois que nasceu Agar, nasceu o filho, Sara engravidou, pronto. Aí
O testamento, a herança já virou bagunça. Essa história Começou é lá, viu, gente? Essa história é bonita. Hoje já começou tudo de lá, a divisão de poder. Aí Sara obrigou Abraão a mandar Agar embora com seu filho. Então, deu no que deu, né? Então, segundo o Novo Testamento, os seguidores de Jesus foram chamados pela primeira vez de cristão, vocês sabiam quando? Lucas traz para nós, Atos 11, 26, na Antioquia, que começaram a ser denominados de cristãos do Cristo. Antioquia, ali perto da Síria. É. Hoje faz parte da Turquia, né? Antioquia, né? Antioquia? Tem duas. É. Porque ali foram divididos os países e os povos foram separados por divisões geográficas, né? Como aqueles do Iraque também que brigam muito, os curdos, tem curdos no Iraque, tem curdos no Irã e tem curdos lá, que era um país, um povo que foram divididos. Então isso acontece muito, divisões geográficas, né? Que separaram povos, né? Então, no século I, que foram começar a falar de cristão. Então aí nós tivemos um apanhado do que Roma realmente recebeu, tinha tudo para ter realmente uma mudança. Olha, gente, a gente vai ver que tudo isso foi descambado. Roma foi a grande causadora da desgraça da Idade Média. Vocês querem saber? Que nós vamos assistir aqui. Porque a obscuridade começou com quem? Não foi com a igreja? Com o papado que fez aquilo ali? Com a Inquisição, com tudo? Obrigando a morrer quem não? Hoje você fala assim, os islãs estão matando aí, os maometanos matando. Mas é a mesma coisa. Os ditos católicos faziam isso no começo. Os infiéis eram sacrificados. Então veja bem, as coisas vão evoluindo. Vem, volta, vai para o mundo espiritual, melhora. Como também não podemos deixar que muitos desses que reencarnaram, espíritos de luz que reencarnaram aqui, não eram da Terra. Vieram já espíritos evoluídos que vieram trazer como propósito de Jesus, reencarnaram aqui para tentar melhorar e conseguiram. No mundo atual, por exemplo, nós temos dois exemplos muito do século XX, muito fantásticos, de espíritos de luz mesmo que vieram. Um foi Gandhi, que veio realmente para pacificar e conseguir a liberdade da Índia, sem derramar sangue. O segundo foi Martin Luther King, que veio realmente acabar com o racismo e diminuir aquele absurdo que era o racismo americano que se estendia para o mundo todo. Ele, fantástico, ele tem o mesmo nome de Martin Lutero, Martin Luther King, né? Martin Lutero, o rei, que veio com uma missão. Será que não foi uma encarnação do próprio Lutero? Não sabemos. E tantos outros, Chico, que chegou, trazendo, mostrando que somos, como dizer, pecadores, não, quero dizer, imperfeitos. Teve uma infância duríssima, órfão, novinho, passando por todos esses percalços, para o quê? Para mostrar que todos nós podemos superar as nossas deficiências, quaisquer que sejam elas, desde que você tenha realmente vontade, determinação. Nós superamos, falamos há pouco da cura das doenças. Se você não se ajudar, como você bem disse na palestra, ajuda-te que o céu te ajudará, mas tudo depende de cada um de nós. Se nós não nos ajudarmos, como as coisas acontecem? Então é isso que a gente vai ter que modificar, esse pensamento nosso, mesmo com todos os atavismos que nós trazemos do passado,
mas nós vamos eliminando devagarzinho para as próximas vindas nossas. E para esse mundo mesmo, enquanto nós vivermos, nós possamos ter uma visão mais fraterna, mais abrangente de um todo, não só daquele núcleo pequenininho, eu, minha mulher, meus filhos, aquilo ali, o resto que se dane se eu estou já bem. Não é assim. A humanidade é um barco, um grande transatlântico, com vários andares lá, desde os mais chiques até os mais simples. Mas se afundar, bater no iceberg, É tudo igual. todos vai afundar. Então esse é o momento da clareza espiritual que nós precisamos ter. Não nos contaminarmos por coisas negativas. Devemos. Eu fiz uma promessa desse ano, vai ter, gostava muito de ver notícia, tudo, mas tem tanta coisa boa para te assistir. Notícia. Tão bárbaro. Você entra na internet e vê os tópicos. Mas eu não abro. Aí que tá. Se me interessar, Se interessar. eu abro. Não me interessa? Tchau. Porque Tchau. Agora, a gente vê isso. exatamente, Seria agora. manchete. Agora, se você quiser ler o que tem ali, você tem que clicar. Ah, não. Agora, não as TVs, cancela. ela vai falar o que o dono manda ela falar. O que é de interesse do proprietário. Se o proprietário tem algum interesse material, que precisa destruir Normalmente político. destruir a reputação de alguém, ele vai dirigir a coisa e vai jogar. E nós somos contaminados. E nós passamos a odiar também aquela pessoa, como aquele absurdo que fizeram daquela escola em São Paulo uns anos atrás, que tinha pedofilia lá, destruíram a reputação do dono, coitadinho. Anos depois, foram apurar, era tudo inverídico. Foi feito para dar ibope, para dar as TVs em cima e destruir as pessoas. Então vamos ter essa capacidade. Filtro, né? Filtro. Filtrar as coisas que chegam até a gente. Filtrar. E aquele que chega, se você não tiver, vamos passar a peneira de Sócrates, né? Eu penso sempre assim, você tem que questionar o que chega. Sim. Será que é verdade mesmo? Será que aconteceu? Mas aí é a assim? peneira. Será que é... Que situação será que foi essa para acontecer? É a peneira de Sócrates. Qual é a utilidade se eu passar para frente isso? Que bom que bem que vai fazer isso? O que vai agregar isso aí? Eu nem passo para frente, eu também não sou Não, de mas eu passar tô para falando frente. Eu agora falo em assim, termos de- para mim mesmo entender a situação, será que realmente foi dessa maneira que está aqui? Mas eu estou falando isso em termos de internet. Sim. Você chega mensagem, se você repicar, é a mesma coisa. Aquilo que você não tem certeza, por que você vai passar para frente? Empurra para frente. Por quê? Antes era fofoca, hoje é tudo virtual. E aí a gente começa a se sentir melhor. Você começa a dormir melhor, alimentar melhor, fica mais tranquilo. Hora de comida, por exemplo, desliga. Agora desliga a rádio, nós começamos esse ano diferente. Eu não quero ouvir nada que me atrapalhe o almoço. Uma musiquinha orquestrada, bonitinha, um sonzinho, sim. Ou até minha música. Ou até eu mesmo uma abro, conversa mas boa, mesmo- né? Ou até mesmo uma conversa entre quem está ali sentado Sim, almoçando, então né? fica nós três olhando. Aí a gente almoça, Sim, conversa, um pouquinho depois dali. é. É isso. As famílias não conversam mais Não. com esse tempo. Aí dando sequência, gente, Emmanuel vai trazer tudo isso aqui que eles fizeram, as culpas e os resgates. É óbvio. Causa, efeito. O que fala para nós? Então, chegam, né, ao coração de Jesus, preces de todos os operários da bendita semeadura ali. Os que estavam sofrendo, oravam, pediam, e aquilo ali chegava lá. Então, Jesus, na medida do possível, seus enviados, a gente fala Jesus, mas tem toda a equipe, desencarnava, voltava. Então, a liberdade não era respeitada, a coletividade estava aquela bagunça. Então, cada um é responsável pelas suas obras. Aí nós vamos ver o desenrolar da história que nós estamos vendo sobre a ótica espírita, o sofrimento que houveram, muito sofrimento das pessoas,
soldados que morriam, que tinham ódio, matavam, os absurdos que foram aquilo ali, agregando sempre consequências. E aquilo foi indo. Então, Emmanuel fala que Roma teve a oportunidade de realizar seus propósitos, desígnios políticos, que a justiça divina acompanhou os passos, foi acompanhando, mas os desvios foram enormes. Por mais que tinha, foram indo. E foi esse laço tenebroso, reuniu, né, a conquistadora com os povos conquistados, tudo aquilo ali. Agora vocês imaginam o trabalho que deu na programação reencarnatória desse pessoal, né? Chegando, ajustando-se, porque tem que ajustar, tem que acertar, né? O ódio, olha que Emmanuel realmente é um poeta. O ódio do verdugo e dos seus inimigos fundiu-se em séculos de provações e lutas expiatórias, para demonstrar que Jesus é o fundamento da verdade e só o amor é a sagrada finalidade da vida. Gente, há quanto tempo? Há mais de 2000 anos está sendo falado isso, que é o amor. Jesus veio dar o amor. Nós estamos aqui no século 21, terceiro milênio, e ainda estamos. Cadê o amor entre os povos? Onde está a fraternidade? Como é possível um país não ter que dar alimento aos seus cidadãos, enquanto os chefes estão verdadeiros palácios, comendo do bom e do melhor, pisando em quem está comendo barro com sal, o sal lá no Haiti. Gente, qual será um dirigente desse? Vamos falar. Energeticamente, isso não é similar a um Egito antigo? Mas é tudo uma escravidão, mas não aprenderam. É causa e efeito. Tem que chegar num ponto para aprender. Reencarna, vem para aprender. E não aprende, volta de novo em situações. Quer dizer, aquele que está comendo a pedra, o barro, também foi aquele que humilhou. Mas nada existe. Mas nada impede que o amor não cobre a multidão de pecado, que aquele dirigente fala que aquele, não, eu não quero comer com mais, vem cá meu irmão, você não vai comer mais barro, você vai te dar isso aí. Pronto, quitou. Pois é. Dos dois, são kits, naquele momento é quitado a dívida espiritual. Por quê? Por que Jesus diz, reconciliai-vos com teu inimigo enquanto estiver juntos aqui na carreira? Porque é mais fácil. Você acerta aqui, faz a conciliação aqui, vai bonitinho, chega para lá, já fica livre. Isso é muito bom. E hoje, a justiça brasileira, já tem vários, no mundo já tem, a conciliação antes da ação penal ou ação civil. Você tem uma coisa... antes de entrar, você resolver primeiro, antes de ir a fundo. Lá, senta aqui. Tem os mediadores, né? Chega ali, isso aqui, você concorda, você abre a mão, faz um termo, o juiz vai lá, tudo ok, acabou o problema. Sim. Por que não fazer também na vida, sempre sendo na justiça, as coisas acertando, né? Então, esse ódio foram algemados. Olha que legal. Foi por essa razão que os conquistadores conquistados, unidos pelo ódio, como calcetas algemados um ao outro, nas galés da amargura, compareceram periodicamente nos espaços, ante a misericórdia suprema do Filho de Deus, prometendo a reparação e o resgate recíprocos nos séculos do porvir. Então, meu querido, não foi só agora. Às vezes tem muita coisa que está acontecendo hoje que foi de lá, viu? E nós temos exemplo daquele circo que pegou fogo lá em Niterói em 63. Eu lembro. Quantos séculos depois, né? Quantos anos? E eram romanos, lá do circo, lá de Roma. Ó. Então, gente, nós com essa carinha bonitinha aqui,
Mesmo aquele menino, né? Foi arrastado. Né? Exatamente. O que ele fez atrás? Ele fazia a mesma coisa puxando. Exatamente, na biga. Então, às vezes nós estamos aqui, você é toquíssimo, mas a espiritualidade é tão boa que você não dá conta dessa vez. Você vai tirar uma parte, daqui nas outras você tira mais um pouquinho, e vai um pouquinho. Porque se for tudo, não dá conta. Quem mata milhões, como é que uma outra encarnação vai acertar tudo isso? Tem que ser aos poucos. Não tem como. É um só, né? Um só, ué, não tem como, né? Então, gente, aí a evolução começou devagarzinho, as coisas foram se acertando, numa boa. Esta aqui, a culpa, esse resgate, é para a gente entender como que funciona quando desencarna esse grupo de pessoas, os conquistadores e conquistados na época, o que ocorre após o desencarne, como eles são ouvidos no mundo espiritual, agrupados, vão se acertar os novos corpos, as novas situações. É aquilo que os indianos falam da roda de Sansara. O rico fez tudo, você fez, abusou, a roda vem embaixo aqui, você vai ser aqui agora. O que está aqui, você cumpriu bem, você vai ser testado agora na riqueza. E a roda, a roda está rodando. Sempre assim. Uma hora em cima, e tem os méritos. Se a gente for levar essa roda, é a roda das reencarnações. Exatamente, Sansara é reencarnações. É a roda das reencarnações. Exatamente. Até que nós estejamos esclarecidos totalmente e entender. Agora, o que a doutrina espírita veio? Para que nós possamos entender e compreender antes da reencarnação. O objetivo é esse da doutrina, do Consolador Prometido. Por quê? Exatamente para fazer o que Jesus falou. Gente, quando vocês estão aqui, vamos acertar isso aqui agora. É um alerta. Alerta. E veio dizendo que nós não precisamos esperar a próxima encarnação para acertar as nossas pendências. Aquelas antipatias que nós não sabemos por quê, que não sabemos conscientemente, mas inconscientes. Nada é por acaso, né? Para a gente entender. Então isso aí é muito importante. Então o Espiritismo veio dizer exatamente isso, que o verdadeiro Espírita não é o ser perfeito, é aquele que está lutando diariamente para modificar intimamente as suas imperfeições. O que são as imperfeições nossas? Não são os nossos débitos do passado? Nós fizemos, em função delas, nós fizemos escolhas horríveis. E agora nós temos as reminiscências dentro de nós. Por isso que eu falo que nós somos muito influenciados negativamente, mais negativamente, por causa das nossas reminiscências passadas. Então, quando você vê uma tragédia, você chama, né? Quando você vê o da pena mostrando o cadáver em cima, rodando lá, tudo lá, a pessoa, aquilo ali, é lá de dentro que vem aquele negócio de ver aquela tragédia, de ver, já vai sentir raiva, ele vai, esse bandido tem que morrer. Tem pessoas que gostam, né, que pegam só esse tipo de notícia. Mas é o que eu estou falando. Exatamente. Mas isso aí é a reminiscência do passado que chama, é a sintonia. Sintonia, mas o que? A gente tem que ver isso aí e dar um breque. Aí tem que levar um salto de Não é novo. ficar alienado, né? Não. Você sabe tudo que está acontecendo, mas não Você precisa. não pode mergulhar naquilo ali. Viver em função daquilo. E aquelas pessoas que fazem a cabeça, por exemplo, um apresentador desse que joga a TV, escorre sangue, pelo amor de Deus, gente. Ele não sabe que ele é corresponsável também da influenciação negativa. O dono manda para ter dinheiro, para vender espaço publicitário, tudo, mas quem está ajudando também é corresponsável. Me lembrou o livro do Tolstói, Ana Karenina, que ele falou tudo do suicídio, né? É. Esse livro mesmo? É esse, Ana. Ele fala tudo do suicídio e casais, moços, homens e mulheres, se suicidaram. Pegou na deixa do livro. Quando ele chegou do lado de lá,
Lógico, Se você faz. Você induziu, Induziu. Comprometido, ele estava comprometido por causa desse livro. Você sabe que todo escritor e compositor recebe influências do espaço. Todos. Até quem escreve coisas ruins, tudo, aqui está dizendo aqui, as trevas que estão influenciando. Sim. E compositor de música também tem tudo, música exatamente. De filme, de Tudo. Arte como um todo. A arte é algo ligado à espiritualidade. Pode ser espiritualidade boa, bom, se tiver ruim, é mó. É o íntimo dele que vai fazer isso aí. Então, tem muita coisa, gente, que as pessoas, corresponsável. É interessante isso. É a mesma coisa, você não educa seu filho. Agora, se você educar perfeitamente, mostrar o certo e o errado, e ele, por opção dele, escolher a coisa errada, aí é outra coisa. a sua opção está pronta. Mas se você, por omissão, você é corresponsável, sim. Será cobrado de cada um de nós como os pais. O que você fez daqueles espíritos que eu coloquei na sua responsabilidade para você ajudá-los a evoluir? Não é para você ter religião, não. É para evoluir no bem. Gente. O negócio é sério. Vamos agora, então. Tudo isso aí, gente. Vamos ver o último tópico de hoje. Lógico, geraram os mártires, né? Não tenha dúvida. Então, a igreja primitiva, podemos saber, que começa com a fundação da igreja de Jerusalém, lá em Jerusalém, eles lá, após o Pentecostes, começou lá. Abrange em seguida o trabalho realizado pelos 12 apóstolos, que saíram mas sempre na mesma região ali, os 12 apóstolos, né? Não foram lá, uns ficaram ali e outros foram saindo na difusão do cristianismo, inclusive as atividades desenvolvidas por Paulo, que é diferente. Atravessa um período de grandes provações, a igreja primitiva, que os cristãos sofreram durante a perseguição, né? Vemos aqui, do Estado Imperial Romano, e se completa no ciclo da Idade Média, com a constituição da Igreja Apostólica Romana, né? A ocidental e a oriental, que é a ortodoxa, né? Então essa era apostólica é obscura, pois não há muitas informações a respeito desse período do início. De concreto, temos as informações de Lucas, inserida nos Atos dos Apóstolos. Ele vai falar a palavra no começo. Isso até eu vou, de curiosidade, já anotei aqui, eu vou pegar o Novo Testamento e vou Uma coisa ler. interessante como eles morreram, porque João acho que morreu lá na ilha. Nós vamos ver aqui. Todos, Paulo e Pedro foram todos Tudo assassinado. Agora, deve ter passado também. Tem um filme pequenininho no YouTube Tem. mostrando todas as mortes de todos os apóstolos. Agora você imagina, e era apóstolo de Jesus, É o né? que? Um livro? No YouTube tem um filminho. Um vídeo? Um vídeo. Então, eram apóstolos, conviveram com Jesus e tiveram mortes duras. Por quê? Porque eram espíritos que precisavam também da reencarnação, apesar de serem apóstolos, né? Então a igreja primitiva são dois personagens fundamentais, Pedro e Paulo, né? Inegavelmente, muitas informações que chegaram até nós devem ser o trabalho de Paulo, não tenha dúvida. Paulo ele foi aos gentios, ou seja, aqueles que não eram judeus. Viajou muito. Percebe-se desde a constituição das primeiras comunidades, isso é interessante, as divergências entre os apóstolos, entre eles, foram marcantes, construíram grupos separados e muitos deles rivais. Houveram brigas, sim. E Pedro era Pedro não queria que Paulo saísse. Era turrão. Era tradicionalzão. Tradicionalista, né? Conservador, né? E entre nós. Igualzinho.
Então, mas a igreja foi a pior coisa que houve foi quando o Estado abraçou. Até então, essas divergências foi tudo antes daquele concílio famoso lá que Constantino deu De Nicéia. de Nicéia, né? E o Estado tomou conta 345. da igreja, criou-se a igreja, né? E aí foram agradando ele, até que um imperador lá, não sei se foi o Focas, parece, que criou o papado, né? Acho que foi Focas, se não me engano. E aí, minha filha, o negócio desandou. Aí o poder subiu. Quando eu vejo aquelas vestes todas bonitas do Papa lá, meu Deus do céu, tudo peles e toda coisa chique, coitadinho de Jesus lá na estrebaria. Tão simples. Mas fazer o quê? É o livre-arbítrio de cada um, né? Então vamos ver o que ele diz aqui nos pais. Antes do movimento da propagação das ideias cristãs no seio da sociedade romana, já os prepostos de Jesus se preparavam para auxiliar os missionários da nova fé, conhecendo a reação dos patrícios em face dos postulados de fraternidade da nova doutrina. Então, no primeiro século da cristandade, os conquistadores romanos não fazem diferença entre cristãos e judeus. Não estava atrapalhando eles. Pagando impostos, né? Dá a César que é de César, a Deus que é de Deus, tá? Não fez diferença. Porém, quando começa a ter essa percepção que estava crescendo o movimento e que estava começando a ser fora de controle, porque os judeus tinha lá o tempo deles, tudo pagava tudo certinho, tinha o rei dos judeus lá. Eles têm rituais muito rituais rigorosos. ali, pagava Roma, não tinha problema, mas aí essa pregação de Jesus, de fraternidade, de amor, e foi estendendo, aí começaram as perseguições. Aí começou, né? Dessa forma, a vida do cristão se revelou muito difícil, já que essa nova religião era perseguida tanto por judeus como, judeus por quê? Porque viu que era uma ameaça para eles, para os judeus também, quanto pelos romanos. Então eles eram no meio, vinha bordoada dos dois lados, dos judeus como dos romanos, que não conseguia. Por que os romanos perseguiam? Porque eles não conseguiam entrar na cabeça deles uma religião que pregava liberdade, respeito à dignidade do ser humano, e o amor e o perdão como regra de conduta moral. Isso para eles era um absurdo. Filosofia pura. Como é que esse servo vai falar para mim, eu vou pedir desculpa a esse servo? Como que eles são iguais a mim, né? Como pode ser? Tanto que a reencarnação que ela tirou por causa disso, não, porque a mulher falou, eu vou ter que voltar, você está fazendo louco, vou pagar porque eu fiz tudo? Não, tira a reencarnação da igreja aí, vamos ficar tranquilo. Foi ela que produziu Foi, o marido, né? Olha, vocês mulheres têm uma força de indução, viu? Sabe de nada. Olha. Docinho, com jeitinho, né? Por isso que eu tô falando, Tô falando. Então, é isso aí. Os cristãos, em consequência, passaram a viver longos períodos de tempo às escondidas, nas catacumbas, escondidas nas catacumbas, mas preservando a união, eram muito unidos. Tanto que tem filmes que a gente vê, muito bem feitos esses filmes que eles iam para as feras, cantando, e nenhum com medo, com terror. Aquilo ali transcendia a força do pensamento. Aquilo ali transcendia e com certeza o espírito era retirado antes do primeiro bote das feras. Não sentiam dor. E é isso aí. Possuíam um sentimento de irmandade, caridade e fé, inegavelmente muito maior do que se percebe no cristão de hoje. Eles tinham o exemplo do peixe, né? Aquilo ali era o símbolo de cristão, de irmãos, sabiam? Faziam tudo um pelos outros. Lá foi feita a verdadeira caridade, fraternidade entre os primeiros da igreja primitiva. O alimento era dividido, ninguém passava fome, ajudava uns aos outros.
em todas as cidades. Não tinha tudo para ser perfeito? Se fosse estendendo tudo aquilo ali, essa fraternidade que entre eles, devagarzinho fosse aceitando, nós já estaríamos sendo um mundo feliz hoje, com certeza. Eles chamavam irmãos do caminho, né? Irmãos do caminho. Então, nenhum instrumento de suplício foi esquecido. Olha, que absurdo que falava, né? Almas refinadas heróicas. Era o açoite, a cruz, o cavalete, as unhas de ferro, que eu não sei o que é isso, o fogo e os leões do circo. Emmanuel traz para nós os tipos de suplícios. Unha de ferro, não sei se acho que era para enterrar ferro quente, debaixo das unhas, aquele estilo de batia e agora o cavalete eu acho que é amarrado, né? Acho que é amarrado de cabeça para baixo, tipo que só pode ser isso. Fora aqueles da Inquisição que esticando até arrebentar, né? A roda, até realmente separar. Isso aí foi, mas no tempo dos romanos não tinha essa foi da Inquisição, da Santa Igreja Católica Apostólica Romana, né? Deus o livre. Mas é isso aí. Tudo foi lembrado para a magnificência da perseguição aos seguidores do carpinteiro de Nazaré. Pedro e Paulo entregam a vida na palma dos martírios santificadores, foram sacrificados mesmo. E de Nero a Diocleciano, uma nuvem pesada de sangue e de lágrimas envolve a alma cristã, cheia de confiança na providência divina. O próprio Marco Aurélio, que é um dos próximos, ele foi imbuído, foi falado para ele para ele vir, recebeu estatura espiritual do alto, veio com a missão de paralisar isso aí, esses desatinos, mas não conseguiu. De tão arraigado que estava dentro da sociedade romana, ele não conseguiu acabar com esses absurdos, né, da época. Deter as forças trevosas, mas o sangue dos cristãos era a seiva da vida lançada às divinas sementes do Cordeiro, e os seus sacrifícios foram bem os reflexos da amorosa vibração do ensinamento do Cristo, atravessando os séculos da terra para ser compreendido e praticado nos milênios do porvir. É isso que estamos aqui. Estamos sendo compreendidos. Hoje nós compreendemos todo esse sacrifício. Então, gente, isso aí, para a gente ver a nossa saga, ou seja, nós vivenciamos muito disso aí. Se não vivenciamos aqui, porque pode ser que muitos espíritos aqui são novos espíritos que chegaram, tudo bem, mas como é um mundo de expiação de provas ainda, também todos que estamos aqui passamos por situações análogas a esta em quaisquer que sejam os mundos em que habitamos, ok? Então tudo tem uma razão de ser. Então tudo isso que está passando aqui nos mundos primitivos com certeza ocorreram. Por quê? Porque o livre-arbítrio sempre foi quem mandou no mundo. A liberdade, Deus, quando recebemos a razão, a inteligência, veio o livre-arbítrio, a liberdade de escolha. Mas, ao mesmo tempo, essa liberdade de escolha, nós podemos ser influenciados, tanto para o bem quanto para o mal, para fazermos as nossas escolhas, quer sejam elas boas ou más. Influenciados. Não obrigados. Nós tomamos a decisão. É como se fosse um juiz. Ele ouve aqui a defesa, ouve a acusação e vai fazer o seu julgamento. Usa aqui, isso aqui. Voltamos na peneira de Sócrates. Tudo que chega, utilidade, bondade, tem mais uma. Esqueci. Utilidade, verdade. É verdadeira? Qual a utilidade? Tem bondade nisso ou vai prejudicar alguém? Não é? Morre ali. E são dicas de bem viver que a gente já tem no nosso dia a dia. Viver bem. Por quê?
Exatamente porque não sabemos a hora e o dia e de como nós vamos deixar o nosso vaso físico. Não sabemos. Então, o importante é a gente estar sempre preparado no caminho. Não importa que a gente não tenha ainda conseguido atingir um objetivo. Veja bem, o que importa é estarmos no caminho. Estarmos no caminho. Já ter tomado a decisão é aquilo que você falou muito bem na palestra. As pequenas coisas. Vamos estar propensos a fazer algo bom, uma modificação, usando da vontade e da determinação. Iniciou o processo, nós estamos dentro do processo de ascensão. É isso que é bom, mesmo com defeitos, mas nós já estamos caminhando, já temos consciência das nossas limitações, estamos trabalhando para abrir o nosso leque, aumentar a nossa percepção espiritual, sabemos por que estamos aqui, qual a nossa missão aqui, olhar as nossas tendências que estão escondidas dentro de nós, lá no nosso porão, no inconsciente, e às vezes afloram na nossa convivência diária com afins ou desafetos. Às vezes sai um cordeiro e às vezes sai um lobo terrível, às vezes um leão, que até a gente se estranha depois. Para trabalhar essas imperfeições, é por isso que a gente precisa trabalhar. E é olhando a história que nós estamos aqui sobre a visão espírita, que a gente vai ver o quanto já evoluímos, mas o quanto ainda precisamos evoluir. Porque antes o conhecimento era fechado, não podia ter. Agora é aberto, nós temos a capacidade. Só não tem se não quiser. Só se não quiser. Então é isso que é importante, é isso que nos anima. Então por isso que eu falo, estou fazendo mais um convite às pessoas que moram aqui em Porto Alegre, que tenham disponibilidade de 1 hora nas tardes de quinta-feira, vem estudar conosco. O ambiente do centro é um ambiente muito bom, gostoso. Aqui a espiritualidade prepara para a gente. A gente automaticamente adentramos aqui no estudo, com a prece nós já recebemos um passe espiritual. Então isso é muito bom. Apareça. O estudo não ocupa lugar. Vai ajudar você a se libertar de crenças limitantes, a abrir seus olhos, seus sentidos ao verdadeiro sentido da vida, que é a evolução. É esse o problema. Venha estudar conosco, vale a pena. Essa é a mensagem de hoje. Semana que vem nós vamos terminar o capítulo 15. Vamos estudar os apologistas, o jejum e oração, muito interessante. Vamos falar de Constantino, vamos ver se vai dar tempo. De Constantino vamos falar muito. E vamos falar sobre o papado, que foi... isso aqui é interessante. Eu vou só dar um gostinho para vocês, vou ler a última frase do capítulo 15, a respeito do papado. Dessa data em diante, ia começar o ano 607. Desta data em diante, ia começar um período de 1260 anos de amarguras e violências para a civilização que se fundava. Obrigado, papado, por tudo isso. Então vamos encerrar. A Elisângela vai fazer a prece conosco, com a gente. E com certeza, na próxima quinta estaremos aqui. Então vamos fechar os nossos olhos e vamos agradecer a espiritualidade por ter preparado este encontro para a gente hoje, por ter feito esse ambiente tão gostoso, tão harmonioso, onde nós estamos aqui. Vamos pedir à espiritualidade que fluidifique a água que vamos beber, a água que você tem em sua casa também, que a espiritualidade possa colocar nela todos os remédios que precisamos para que a gente continue seguindo a nossa caminhada. Os remédios para a cura do nosso corpo físico, os remédios para a cura do nosso corpo espiritual. Vamos
Lembrar neste momento dos nossos irmãos e irmãs que precisam das nossas orações, das pessoas que estão aflitas, doentes, passando por qualquer tipo de dificuldade, que a espiritualidade possa ir até elas e derramar sobre elas também a sua luz, para que elas tenham força para continuar a sua caminhada. Nós te agradecemos, Pai, e que na semana que vem todos nós possamos estar aqui novamente para continuar o nosso aprendizado e a nossa evolução. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa tarde a todos e até semana.